Eu sou super incentivadora de ter plantas em casa, inclusive como proteção, como equilíbrio do ambiente, além de ter ervas medicinais e tudo que a gente pode para ter contato com a natureza, mesmo que more em apartamento, mesmo que não more no campo, na praia. Mas sobre essa planta específica, tenha muito cuidado e eu pessoalmente não sou a favor de ter em casa. Então, se você gosta desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo para saber qual é a planta e por que eu não sou a favor de que você tenha e cultive ela na sua casa. Meu nome é Priscila, eu sou naturopata, trabalho há mais de 20 anos na área da saúde e trabalho com as plantas e ervas medicinais, sempre com um olhar, vocês vão me ver sempre falando aqui, da planta ter sempre 4 dimensões. Ela tem a dimensão física, a dimensão energética, a mental e a emocional. Tanto a própria planta enquanto a personalidade, quanto ela atuando na nossa vida, no nosso campo e na nossa saúde. A planta que faltava no nosso vaso de 7 ervas é Comigo Ninguém Pode. É uma planta que muita gente usa como proteção da casa, como planta ornamental, é uma planta muito bonita, mas ela é altamente tóxica, ela é muito perigosa para a gente ter em casa. Então, qual é o meu pensamento em relação a isso? Tá, eu teria na minha casa? Não, eu não teria. Por quê? Porque existem várias outras plantas que não são tóxicas, que não são perigosas para a saúde e que têm também o efeito de protetora da casa e outras também com um efeito ornamental lindíssimo. Então, na minha opinião, eu acho assim, tudo a gente tem que ponderar o que é necessário, o que não é necessário. É necessário ter uma Comigo Ninguém Pode em casa? Na minha opinião, não é necessário. Ela é altamente tóxica e eu vou dizer para vocês o porquê. Ela possui na sua composição um elemento que se chama oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio, a formação dele física é como se fosse microagulhas, tá? Então, se ela tem contato, por exemplo, com qualquer mucosa do olho, da boca, do nariz, ou até, né, se uma criança ou um animal ingere, que também existe essa possibilidade, ela é como se ela fizesse um caminho de inflamação nessa região por conta dessas microagulhas que você vai estar ingerindo ou provocando em algum contato, tá? Então, começa por aí. Além do que, ela tem vários componentes químicos que também potencializam a toxicidade dela, que são algumas saponinas, alguns glicosídeos e alguns alcaloides, tá? Então, além da contaminação e da toxicidade física dela, que ela realmente machuca, ela provoca irritação, ela provoca super salivação quando você coloca em contato com a mucosa do lábio ou mesmo ingere quando coloca na boca. Ela provoca muita inflamação e é uma planta, sim, que para animais de estimação, para crianças, pode levar à morte. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? A planta, ela é um ser integral, como a gente, né? Ela possui o campo energético dela, ela possui... E todas as plantas que têm essa característica de toxicidade, na natureza, elas têm a função delas, né? De afastar os predadores ou de proteger determinada área quando elas estão inseridas naquela determinada área. Ela tem um propósito de ser assim quando ela está na natureza. Agora, você isolar essa planta, colocar num vaso e colocar dentro de casa, eu, na minha opinião, acho altamente desnecessário, perigoso e tem N plantas que dá para substituir, tá? Voltando lá na história do vaso de 7 ervas, o que acontece? O vaso de 7 ervas, primeiro que eu já falei, que plantando tudo junto, a chance dele morrer é muito grande. Plantando as 7 ervas separadas, não tem necessidade de ter as 7 ervas para você ter proteção na sua casa. Até porque, eu vou gravar aqui na sequência, até porque a proteção da casa,
ela não tá só no seu vaso de 7 ervas, né? Ela tá no que você traz para dentro da sua casa com você mesma. Então, assim, se você, por exemplo, tem uma atitude sempre negativa dentro de casa e tá sempre brigando dentro de casa, não vai ser um vaso de 7 ervas que vai proteger a sua casa contra energias ruins que não, é você mesma que tá trazendo, né? Então a própria atitude do dia a dia dentro da nossa casa, eu falo muito isso nas playlists de psicologia positiva, quando eu falo sobre gratidão, otimismo, perdão, tudo isso transforma, independente da questão ciência, psicologia positiva, também tem uma questão de frequência e de energia que você atrai dentro da sua casa. Se você está vibrando na gratidão por você estar naquela casa, na gratidão por você ter o que você tem, até na gratidão de você às vezes estar passando por determinadas circunstâncias desafiadoras na vida, e do aprendizado que você vai tirar disso, da evolução que você pode ter nesse caso. Então, não é o vaso de 7 ervas, ajuda? Ajuda. Eu gosto de planta para proteção? Gosto, mas eu adoro quando a gente usa plantas que vão fazer bem para a saúde, que vão purificar o ar que a gente respira, que vão colaborar com a energia e com a vibração do ambiente, sem ter o perigo de prejudicar ninguém, nem afetar a saúde de ninguém, porque eu acho desnecessário, tá? Então, pra gente completar essa nossa série de vaso de 7 ervas, eu fecho com a Comigo Ninguém Pode, que eu pessoalmente não sou contra, não tenho preconceito com a planta, coitadinha, mas eu acho que dentro de casa ela não precisa ter esse apelo de ter que ter em casa, porque é uma super planta protetora. Tem outras que também são, que fazem o mesmo papel e que podem não causar problema para a saúde de ninguém. Tá bom? Então, se você gostou, deixa o like, compartilha, avisa os amigos que as séries voltaram. Um beijo e até a próxima!